Lúcio Gonzalez e sua experiência com Fernando Diniz é uma das armas do Internacional para eliminar o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores e partir para o tricampeonato, a possibilidade de levantar a Taça da América pela terceira vez. Mas, em contrapartida, o argentino Darío Herrera causa alguns arrepios na coloradagem, principalmente pelo fato de distribuir cartões à revelia em sua carreira e mesmo na Libertadores. Por fim, o Gigantinho entrando mais uma vez em debate, agora em votação do Conselho Deliberativo e pode, para variar, causar um bom rebuliço dentro do Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Bora aqui, bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, porque tem muita coisa pra gente trabalhar mesmo no final de semana. O Inter que deveria ter treinado, pelo menos no campo, neste sábado pela manhã, teve algum probleminha por conta da chuva, né? Eu vou mostrar pra vocês depois, mas faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa a notificação ali, liga o sininho, né? Pra quando o conteúdo estar, né, já liberado aqui no canal, tu receber no teu celular ou no teu e-mail. E também, compartilha para o maior número possível de colorados para conhecer meu trabalho, para conhecer também os bastidores aqui do Internacional e a gente ir cada vez mais aprendendo mais sobre o nosso clube, beleza? Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, já te falei, fica comigo que tem muita coisa importante, tá? Principalmente aqui, dá uma olhada na chuva que rolou no CT Parque Gigante hoje, Porto Alegre, pela parte da manhã, né? Uma tempestade com raios, com trovões e tal. Então, me parece que o Internacional teve um problema, né? Para fazer alguma questão mais tática, mais técnica no gramado. Os jogadores ficaram, então, boa parte do tempo no treinamento fechado, né? Dentro ali do vestiário, dentro da academia, fazendo trabalhos aí de fortalecimento e de atividades físicas. O Inter, então, teve mais talvez um treino prejudicado, né? Já havia também acontecido por conta das chuvas aí das últimas semanas, né? Claro, a gente tem que sempre pensar na questão das pessoas que estão fora das suas casas e tal, mas no sentido de trabalho do Internacional também prejudicou. O Inter tá definido, né, gurizada? Não tem muito que a gente chegar e tentar especular. Tem a possibilidade do Hugo Malho aparecer, de repente, aí como um zagueiro no lugar do Vitão, ou daqui a pouco até como lateral direito. Acho muito mais na possibilidade de o zagueiro, né? Mas a gente ainda tem que aguardar alguns treinamentos. Nesse domingo pela manhã tem treino também, segunda-feira, terça-feira, treino e viagem. E terça a gente já vai estar com tudo praticamente definido. O Inter que deve chegar no Rio de Janeiro na terça-feira ali por volta das 8 horas da noite. Tá junto no Entre Vozes, né? O Voz do Gigante já vai estar lá desde terça-feira pela parte da manhã e a gente vai trazer toda a repercussão do Colorado lá na cidade maravilhosa, né? O palco da Libertadores. Tu tá otimista com o Internacional? Tu tá ligado que já abriram as odds, né? Em KTO.com para tu pegar de repente botar uns pila no bolso. Então vai em KTO.com, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet, e bota uns pila no bolso, te diverte, porque KTO é onde a diversão acontece. Quero contar para vocês que o Lúcio Gonzalez, ele é também uma arma do Inter para enfrentar o Fernando Diniz e o Fluminense. Por quê? Porque o Lúcio Gonzalez, ele não só já trabalhou com o Fernando Diniz na época do Atlético Paranaense, mas conhece alguns meandros, né? Alguns melindres da parte tática e de como gosta de jogar o Fernando Diniz. Pô, Ernest, mas os caras têm lá na lista de desempenho questões principalmente de olheiros, bastidores, é óbvio, né? Mas também a relação do Lúcio com o Fernando Diniz é sim uma arma poderosa. O que se sabe, o que se fala é que tanto o Lúcio Gonzalez quanto o Eduardo Cudê estão debruçados no Fluminense do Fernando Diniz, estão debruçados nos antigos trabalhos, Atlético Paranaense, o São Paulo, sabe? Bobear estão olhando até o Audax.
quando o Fernando Diniz era técnico lá no início da carreira. Então, assim, se a gente for surpreendido, é muito mais por alguma questão de coelho na cartola, ou daqui a pouco por uma questão mais técnica de algum jogador, Ganso, Marcelo, Ganso se jogar, inclusive, né, do que qualquer questão de nó tático que o Fernando Diniz possa dar no Kudê ou no Lúcio Gonzalez. A ideia é chegar no Maracanã, não só sair vivo, mas fazer um enfrentamento de igual para igual. Assim como o Kudê falou agora no final, depois do jogo, né, contra o Atlético Paranaense. Nós vamos jogar, nós vamos buscar o jogo, porque olha só, tem números interessantes. Assim como o Inter tem 80% de aproveitamento dentro de casa na Copa Libertadores, né, no Beira-Rio no caso, dentro da Libertadores, o Fernando Diniz e o time do Fluminense não perdem em casa desde janeiro. Desde janeiro eles não perdem no Maracanã. E isso é complicadíssimo em termos de estatística. Ou seja, os dois lados podem ter números importantes a seu favor. E tanto o Inter sabe da força que tem aqui fora, aqui, né, no Beira-Rio, para reverter um resultado, mesmo que seja negativo no Rio de Janeiro, quanto o próprio Fluminense sabe da importância de fazer um bom jogo lá, fazer um resultado que seja significativo para chegar aqui em Porto Alegre, daqui a pouco poder especular, daqui a pouco poder jogar mais retrancado, poder jogar um pouco mais esperando o Internacional aqui do que lá. Lá ele vai tentar se impor, o Inter vai tentar fazer um enfrentamento de igual para igual, mas aqui as coisas mudam de figura. Então, essa é a importância do Lúcio Gonzalez. Ontem saiu o Darío Herrera, né, argentino. Na verdade, todo o grupo de árbitros, tanto do VAR quanto dos assistentes, são da Argentina. Tá? Mas o Darío Herrera, ele tem uma particularidade. A pesquisa aqui do Felipe Jobim, do Voz do Gigante, ela é bem importante, inclusive. Tá? Olha só, o Darío Herrera ele já apitou 2 jogos do Inter aqui nessa Libertadores. O Bolívar lá, que nós ganhamos de 1-0, lá na altitude, na montanha, e o Nacional lá também, que nós empatamos em 1-1. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Não apitou nenhum do Fluminense nessa Libertadores, nenhum jogo. Só que assim, ele apita Libertadores desde 2016. São 27 jogos no total. Só que daí esse dado aqui que complica a parada, porque olha só, ele tem, em média, 6,7 cartões. Vamos botar 7 cartões por jogo. 7 cartões amarelos por jogo. Levando em consideração que a gente tem 22 jogadores, ele bota praticamente amarelado 1/3 dos atletas. Claro, se a gente for contar a questão dos substitutos, né, dos reservas que acabam entrando, aí talvez baixe um pouquinho essa questão de média. Mas se a gente pegar os 22 que começam, 22 jogadores em campo, ele pega e 1/3 deles ele amarela. E por que eu estou falando esse problema, ou por que eu estou falando dessa questão ruim para o Inter? Porque o Inter tem amarelado com 2 cartões, tá? O Alan Patrick, o Gabriel Mercado e o Charles Arangues. Tomou um amarelo no Rio, não joga aqui. Tomou um amarelo aqui, não joga final. A Conmebol é doida nesse sentido, né? Primeiro de tudo, que prejudica o próprio produto. Para não ter... Tu imagina, vamos supor que seja Fluminense e Palmeiras, tá? A final. E aí a gente tem, por exemplo, o John Kennedy com 2 cartões amarelos. O Ganso com 2 cartões amarelos. Toma cartão amarelo, não joga final. Rafael Veiga, pelo Palmeiras, não joga final. Alan Patrick, por exemplo, pelo Inter, não joga final. Pega o principal jogador do Boca e não joga a final. É tu jogar contra o teu próprio produto esse sentido aqui, né? Então, vou te contar. Inclusive, eles têm 4 pênaltis marcados, tá? Nesses 27 jogos. Inclusive, um deles entre o Nacional, que acabou sendo anulado. O Inter contra o Nacional, tá? Eu quero falar com você sobre o Gigantinho agora e a gente tentar ser um pouco breve para o conteúdo não ficar muito grande aqui. Agora, na segunda-feira, vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo do Inter para votar sim ou não quanto à reforma do Gigantinho em, vamos dizer assim, nos moldes em que estão atualmente e que está atualmente o projeto. Vou tentar resumir rápido, tá? Lá na gestão do Marcelo Medeiros foi assinado um memorando de entendimento por
por parte da gestão, tá? A partir de 3 propostas na licitação que foi aberta para a reforma do Gigantinho. Tá? Ganhou a Opus e a DC7. Uma parceria das duas empresas de entretenimento para então assumir o Gigantinho. Ali naquela época seria algo na questão de 7 milhões, 8 milhões de luvas e um valorzinho ali para ganhar por mês. Tá? Só que veio a pandemia, veio a recessão, uma série de questões, os shows diminuíram, a Opus deu uma recuada, a nova gestão começou a conversar com a Opus para rever contrato. Antes era, por exemplo, 20 anos mais 20 automaticamente, agora já está só está 20 anos. As luvas diminuíram para 1,5 milhão, por exemplo. O Inter ganharia 1,5 milhão só pela assinatura com a Opus e com a DC7 e ganharia um valor de 600 mil ano. Isso daria 50 mil reais por mês. É nada, né? Basicamente, o Internacional perdendo nesse sentido o Gigantinho. Tá? É ruim a proposta. Só para ter uma ideia, tá? Eu estava conversando com algumas pessoas aqui, tá? Hoje, para tu alugar o Gigantinho, um evento, 40 mil reais. A Disney On Ice, o Disney On Ice, melhor dizendo, que foi da própria Opus, custou 600 mil para a Opus. Ou seja, com um evento, o Inter ganhou o que ganharia o ano inteiro. Por conta disso, por conta dos valores, por conta desse memorando de entendimento não ser favorável ao clube, o patrimônio, a Comissão de Patrimônio e de Novos Negócios deu como parecer negativo. Aconselhou os conselheiros, né, agora, para a próxima segunda-feira votarem não. Só que daí a gente tem questões envolvendo a política também. Porque o movimento Intergrande, o Marcelo Medeiros fazia parte do movimento Intergrande, o movimento Intergrande tem maioria no conselho, daqui a pouco não vai querer pegar e perder esse braço de ferro para a nova gestão, mas a questão de ficar ruim, porque lá naquela época, com o Marcelo Medeiros fazendo parte do movimento Intergrande, prejudica o Inter, tem a eleição no final do ano. Então, assim, vive mais uma queda de braço, Libra e Liga Forte, em outro assunto agora dentro do Conselho Deliberativo, os nossos parlamentares, né, o Parlamento Vermelho. E aí, meu amigo, a gente vai ter que ficar em cima para ver qual vai ser o desdobramento acerca desse assunto aí. Outra, nessa mesma reunião, também tem o parecer financeiro do trimestre, aí se eu não me engano, vai ser agora, não, do primeiro semestre, tá, que o Internacional vai falar, e a gente está assim, né, com um déficit ainda bem considerável. Precisa de Libertadores, precisa de novos valores, precisa vender jogadores, é óbvio. Provavelmente a gente vai perder o Johnny ou o Maurício no final do ano, e tem muita coisa aí para a gente trabalhar ainda em questões de finanças e de bastidor administrativo, beleza? Por isso que eu sempre te peço, não te esquece de inscrever no canal. Te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Colorado por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau.